Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, vindo aqui no canal Só Psicanálise para trazer para vocês mais uma elucidação que vai corresponder à playlist que tem como título A Clínica da Psicose. Tratando-se dessa playlist, você vai encontrar o link dela aqui no comentário do vídeo em destaque, na parte inferior, na plataforma do YouTube. Clica no link que você vai ser encaminhado para os vídeos organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão, para que de fato você possa ter um entendimento do que é que vem acontecendo aqui nessa playlist, tá bom? Bom, a gente vem falando dos fundamentos teóricos, né? No que diz respeito à psicanálise, né? Conceitos importantes, conceitos básicos para entender de modo minucioso a psicose, a estrutura psicótica, né? A sintomática psicótica, né? E aí, como eu venho falando para vocês, para entender a psicose é legal entender a neurose e a perversão, para que, inclusive, você possa entender a psicose discernindo, né, o que é que a faz diferente da neurose e da perversão. Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar da relação do sujeito perverso, né, com o nome do pai. Anteriormente já falei da relação do sujeito neurótico com o nome do pai. Agora eu quero falar da relação do sujeito perverso com o nome do pai. Vejam bem, quem muito falou sobre isso foi Lacan. Na psicanálise lacaniana, temos várias e várias falas no que diz respeito à relação do sujeito perverso com o nome do pai, que vai se distinguir de modo muito radical, né, daquela relação que a gente viu no que diz respeito ao neurótico. É muito diferente da relação que o neurótico estabelece com essa instância. Falei anteriormente da relação do neurótico com essa instância, né? Então, virmos lá que enquanto que o neurótico, ele reconhece, ele aceita, tá? Embora de modo muito conflituoso, mas ele aceita a castração simbólica, ele aceita a interdição do gozo absoluto, que há de ser imposta pelo nome do pai. O sujeito perverso, ele vai negar essa castração. Já falei do gozo absoluto na aula anterior, tratando-se dessa playlist, tá? Então veja bem, essa negação que é demandada com relação ao sujeito perverso no que diz respeito àquilo que há de ser imposto pelo nome do pai, essa negação não implica ignorar a lei. Implica, de fato, recusar uma submissão a esta lei. E ele vai agir como se de fato a castração não tivesse aí qualquer efeito sobre ele. Então, o perverso, ele de fato rejeita a função do nome do pai, que no complexo de Édipo serve de fato para impedir o gozo pleno, né? Então, ele vai de fato rejeitar isso. Sobretudo aquela fantasia lá que a gente viu quanto à união total com a mãe, né? Já falei também sobre isto anteriormente, essa questão de união total com a mãe. Vejam lá nos vídeos anteriores. É importante de fato clicar no link da playlist, assistir os vídeos anteriores para você entender bem o conteúdo. Então veja, ao contrário do neurótico, né, que de fato sofre com a interdição e tenta negociar o seu desejo, mas dentro dos limites impostos pela lei, o perverso,
ele vai atuar como se de fato o nome do pai pudesse ser realmente contornado, sabe? Ele mantém a fantasia de que o gozo absoluto, né, há de ser possível. Ele mantém essa fantasia sem qualquer restrição, sem qualquer renúncia. Então, curiosamente, o sujeito perverso, ele não ignora a lei. Ele não ignora. Mas ele tenta se colocar em um lugar de autoridade, né? No lugar da autoridade que a impõe. Então, ao invés de ele se submeter à interdição, ele age como agente da lei. Ele age como se ele tivesse de fato poder sobre o outro, para daí então sustentar a ideia de que a castração não se aplica a ele. Isso é muito frequente no sadismo, no masoquismo. Aproveitando que a gente está falando de perversão, claro que o objetivo da playlist é deixar muito bem clarificada a clínica da psicose, mas a gente vai passando por conceitos e é importante também destrinchar esses conceitos, como eu falei, para que vocês possam ficar cada vez mais inteirados, né, de conceitos, teorias psicanalíticas. Então, assim, nos vídeos posteriores eu irei esmiuçar um pouco mais a questão do sadismo e do masoquismo. Mas veja, no sadismo, o perverso ele impõe a lei. Ele impõe a lei, né? Ele impõe ao outro um poder, sabe? E, em paralelo a isso, ele afirma sua própria negação da castração, sabe? Ele impõe a lei ao outro, mas é como se essa lei não servisse para ele, entende? Ele impõe e ele nega limites que venham ser demandados sobre ele. No masoquismo, ele se submete de maneira extrema, né, a uma figura de autoridade, mas ele faz isso de forma manipuladora, subvertendo a lei, né, ao transformá-la em um instrumento de gozo. Eu vou esmiuçar isso aí, tá? Para não deixar o vídeo muito denso com mesclas de informações, eu vou esmiuçar depois a questão do sadismo e do masoquismo, porque aqui eu estou falando da relação do perverso com o nome do pai. Então veja, a perversão ela é marcada por uma dinâmica de manipulação da lei, tá? O sujeito perverso, ele não simplesmente transgride as normas sociais, ele não simplesmente transgride as normas simbólicas. Ele vai fazer uso delas, para daí então garantir o seu gozo. Ele transgride e ao mesmo tempo ele confirma a lei. Por quê? Porque ele age como mestre dessa lei. E isso cria um cenário, né, no qual o perverso ele está constantemente jogando com a interdição. Ora ele desafia, porque ele fica ali tentando ultrapassar, ora ele sustenta de forma manipulativa, para daí então garantir de fato seu próprio prazer. Diferente do neurótico, que se vê limitado pela impossibilidade de realização plena do desejo, né? O perverso ele acredita que pode atingir isto que há de ser o gozo pleno, o gozo absoluto, né? O que o leva de fato a comportamentos repetitivos, né? Que de fato desafiariam a ordem simbólica. Ele busca de fato manter viva a fantasia, né? Essa fantasia de que o nome do pai pode sim ser superado, o nome do pai pode sim ser ignorado, o nome do pai pode sim ser manipulado, né? E aí essa tentativa de controlar o gozo e o outro
reflete de fato em uma relação bem paradoxal com a própria lei, que é simultaneamente negada. Quando que ele nega? Quando ele tenta burlar, quando ele tenta transgredir, quando ele transgride, né? E ao mesmo tempo ele reafirma. Quando que ele reafirma? Quando ele põe. Então, a partir do momento que ele impõe um limite, uma lei ao outro, uma norma ao outro, ele está demandando de uma confirmação, né? De que a lei existe, de que a norma existe, de que os limites existem, entende? Então, o sujeito perverso nega a castração simbólica e essa questão da interdição do gozo absoluto que há de ser imposta pelo nome do Pai. E aí ele vai se posicionar como mestre dessa lei. Ele manipula a interdição, tá, para garantir de fato o seu gozo, né? Seja impondo-a ao outro, como na questão do sadismo, né? Seja se submetendo a ela de forma manipulativa, como na questão do masoquismo. E aí a sua relação com o desejo é uma constante transgressão da lei simbólica, mantendo aí a ilusão de que a castração não existe para ele, mas ao mesmo tempo também reafirmando sua existência para o outro, né? Então é isso, gente. Eis aí, tá? Essa relação do perverso com o nome do Pai. E aí, como eu falei para vocês, nas próximas aulas eu falo do sadismo, eu falo do masoquismo, tá bom? Para trazer essa informação, para que vocês possam ter uma visualização no que diz respeito a essa variante, essas variantes aí da perversão, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, trabalho a partir de uma abordagem analítica, faço atendimentos 100% online. Se você estiver em busca desse processo, se você estiver em busca de um acompanhamento nesse sentido, você pode vir aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Você vai encontrar aí o meu WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo. Ao entrar em contato comigo, eu te passo informações pertinentes, tá? Quanto a como que se dá esse processo comigo, tá bom? É isto. Muito obrigado e até as próximas gravações.